Meus amigos, falar rapidamente sobre uma dúvida que é recorrente entre funcionários públicos. Aquela situação onde o funcionário público, por algum motivo, que nós vamos aqui abordar rapidamente, recebe um valor a mais na sua remuneração, nos seus vencimentos, no seu salário. Isso pode ocorrer alguma vez, pode ocorrer numa sequência de meses. Então a pergunta muito recorrente que nos fazem é: quais as consequências, o que acontece naquelas situações em que um funcionário público recebe um salário maior, valores maiores do que aquele que tinha direito? Bom, isso ocorre por alguns fatores, mas o que as pessoas querem sempre saber é o seguinte: quais as consequências quando por algum tempo eu recebi um valor maior do que eu tinha direito, foi caindo lá um valor que eu não fui entendendo, a maior no meu salário, eu terei que devolver? Pois bem, há entendimento já sedimentado no Superior Tribunal de Justiça para esse tipo de situação. Veja, em regra, um funcionário público vai receber dinheiro a mais, indevidamente, portanto, no seu salário, por um erro operacional, né, da administração pública, um erro de cálculo, por exemplo, ou outro tipo de erro operacional, ou quando a administração pública, federal, estadual, municipal, seja qual for, numa interpretação errônea da lei, numa interpretação falha da lei, acaba entendendo que aquele servidor, aquela gama de servidores tem direito a receber a mais. São situações em que, a rigor, houve uma falha do serviço público, da administração pública, e essa falha ocasionou vamos dizer assim, essa incorporação de valores a mais nos vencimentos, nos salários, na remuneração dos funcionários públicos. E aí, como resolver? O servidor que recebe esse dinheiro ficou quieto, comete algum crime, terá que devolver, não terá que devolver. Qual é a regra? A regra é a seguinte: quando, entende o STJ da seguinte forma, quando o funcionário público recebe esses valores a mais no seu salário, naquelas situações em que a administração pública assim agiu porque interpretou uma lei de uma maneira falha, presume-se a boa-fé do funcionário público. O funcionário público não cometeu crime nenhum, portanto, e também ali não terá que devolver nada. Agora, naquelas situações onde houve um acréscimo indevido ao salário do funcionário público por conta de um erro operacional, ou um típico, vamos dizer assim, foi feita uma soma, um cálculo errado. Veja, se nestes casos comprovar-se a boa-fé do funcionário, ele não terá que devolver nada. Veja, naqueles casos onde a administração pública manda o dinheiro a mais porque a administração pública interpretou de maneira falha uma lei, presume-se a boa-fé. Nesse caso, onde por um erro de cálculo mandou dinheiro a mais para o seu salário, a boa-fé não é presumida. Mas você terá que comprovar que recebeu esse dinheiro a mais, recebeu de boa-fé, portanto não de má-fé. E o que é que isso significa? O que é estar de boa-fé quando recebe esse dinheiro? Significa que, naquelas circunstâncias, você, funcionário público que recebeu esse dinheiro, não tinha como entender que era um dinheiro que não lhe era devido. Isso é boa-fé. Nesses casos, você não terá que devolver nada. Agora, nas situações onde, de fato, o funcionário público, a administração falhou, mas o funcionário público recebeu de má-fé, entendendo que estava recebendo um dinheirinho a mais que estava na cara que não era seu, nesse caso, você vai ter que devolver o que você recebeu a mais. O que se tem praticado nesse tipo de situação? Parcela-se. Parcela-se o que você recebeu a mais, e a jurisprudência vem entendendo que esse parcelamento não pode significar um desconto mensal superior a 10% do salário do servidor, né? Bom, então, de uma maneira geral, é esse o regramento. Se você não entendeu de primeira, volta ao vídeo e você vai entender de segunda ou de terceira, mas é isso aí que está estabelecido nos nossos tribunais. Bom, e os crimes? Nesse tipo de situação, comete algum ilícito criminal? Bom, aí são situações bastante específicas, onde aí realmente a persecução criminal vai
avaliar a qual figura do Código Penal ou de uma lei extravagante teria incorrido o funcionário público. A regra não comete crime, mas comete ilícito civil, porque, por vezes, pode-se agir por má fé. Essa é a dica de hoje. O que é que acontece quando o funcionário público recebe valores a mais no seu salário?